Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui mais uma vez nas dependências do Coworking Matão para falar sobre bate-papo e dessa vez com Murilo Trevisanelli Pinotti, um jovem de 24 anos. Bem-vindo! Obrigado, Eliana. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação. O Murilo é graduado em Administração Pública pela Unesp de Araraquara, trabalha como educador social e assistente no projeto do Instituto Terroir em Matão. Além disso, trabalha com projetos voluntários, diretor e professor de Geografia no grupo Pro Estudar. É um currículo bem extenso, mas o legal é a gente conversar aqui para a gente ir entendendo as faces de atuação. Murilo, você está aqui nesse projeto, você foi aluno do projeto Pro Estudar. Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, eu sou fruto, da rede pública de ensino, filho de professora e de pai pedreiro. Então, a educação sempre esteve presente na minha vida. E por conta da minha mãe, por toda essa questão da educação. E aí sempre estudei em escola pública, fiz 11 anos de Adelino. Então, tinha muito essa cultura do vestibular, de querer uma vaga no ensino público. E meus pais sempre me incentivaram muito nessa parte da educação, dos estudos. E aí, em 2015, quando eu estava no terceiro colegial no Adelino, eu soube do cursinho, através de um primo meu que dava aula de geografia. E aí, eu acabo fazendo o cursinho em 2015, o grupo Pro Estudar. Fiz em 2015, passei na Unesp em Administração Pública, o curso que eu vinha me formar. E aí, o meu primo que dava aula teve que sair. E como sou de humanas, não sei, 2 mais 2 para mim é 5, Brincadeira. Sensacional isso. A gente que é da área de humanas é bem isso mesmo. Se bobear, vira 25, né? A gente vê o 2 mais 2, para mim é 22. Então a humana sempre vê diferente, Mas como sempre gostei de redação, de geografia, de história, de falar bastante, tinha muita facilidade de ensinar os meus amigos e as minhas amigas no colegial. Então meu primo sabia disso e me convidou para assumir o lugar dele em geografia no cursinho. E aí eu aceitei o desafio, mesmo muito jovem, tinha feito 18 anos, acabado de entrar na faculdade, era calouro, e assumi o desafio. Então desde 2016 eu sou voluntário no cursinho, então fiquei 16, 17 como professor de geografia e coordenador de marketing, cuidando das redes sociais do projeto aqui em Matão. E aí, em 2018, eu assumo como diretor após uma eleição que o pessoal decidiu lá internamente que eu ia ser o próximo diretor, pelo trabalho que vinha sendo realizado. Uhum. E aí, desde 2018, então, eu acumulo todas essas funções, Diretor, professor de geografia, a gente faz um pouco de tudo, E assim vai somando, Vai somando. É bom que vai adquirindo bastante experiência, não é? Fora isso, você também está muito ligado ao Instituto Terroir. Fala um pouquinho também desse seu trabalho. Legal. O Instituto Terroir, ele apareceu recentemente na minha vida. Quando eu me formo em 2019 na Unesp, em Araraquara, logo no começo de 2020, eu participo do processo seletivo do Instituto, que a princípio eu também não sabia muito bem o que era, Vim a descobrir depois que eu participei do processo, que era um projeto social aqui na cidade, que trabalha com jovens e que conta com o apoio financeiro da Citrosuco e do Grupo Votorantim, do Instituto. Esse projeto está em outras cidades, e o Terroir que gera. Falando um pouco do Terroir, é uma associação da sociedade civil, uma ONG, uma ONG, que trabalha com pessoas espalhadas pelo Brasil todo, desde o Amapá, Bahia, Piauí, São Paulo, Minas Gerais, enfim. A gente está em vários estados. E nós trabalhamos com projetos sociais. Então, desde a cultura do açaí na Amazônia, no Amapá, com populações ribeirinhas, com jovens em situação de vulnerabilidade, com educação política, cidadania, cooperativa de recicláveis. A gente trabalha com várias frentes. E o bacana do Terroir é que é um pessoal mais novo, então tem uma visão diferente de mundo, Ali a gente congrega valores como o desenvolvimento sustentável, a reciprocidade, com os nossos beneficiários, o nosso público, independente do tipo de projeto. E essa é a atuação do Terroir. Aqui em Matão a gente não tem uma sede, o Instituto ele fica localizado em Piracicaba e em Ribeirão Preto. São as 2 sedes que a gente tem. Sim. Mas como os projetos acontecem pelo Brasil inteiro, então a gente fala que tem Terroir e um pouquinho, em cada canto do Brasil tem um pouquinho de Terroir. E com essa diversidade que a gente tem da tecnologia também, não é? É muito fácil hoje você estar se reunindo pelas redes sociais, não é? Isso. A gente acabou de sair, ainda estamos saindo da pandemia,
E a gente nota isso, né, Iana, que ajudou muito, né, o Zoom, o Meet, enfim, todas essas plataformas, ajuda o WhatsApp mesmo, né, ajudou muito a gente, porque é isso. A gente precisa conversar com o pessoal que está cuidando de um projeto do açaí lá na Amazônia, e não dá pra gente pegar o avião toda hora, né, e ficar indo. Além de ser muito caro, também é muito demorado, né. Então a internet, ela aproxima, né, as redes sociais aproximam, e como eu falei, como a galera do Instituto é bem jovem, então a gente tem essa proximidade, né, com as redes. Então a gente utiliza muito Instagram, principalmente, né, que hoje em dia a moçada aí curte bastante, para os nossos projetos, né, para dar uma divulgação legal, para impactar mesmo, né, seja aqui em Matão ou qualquer município que a gente esteja. Muito legal. Não parou aí não, viu, gente? Ele tem mais tarefas, mais afazeres aqui, que a gente vai entender agora mais um pouquinho. Nesse meio do caminho aqui, você está, assim, de corpo e alma também na questão do Parlamento Jovem, não é? Matão tem esse projeto, já é o 2º ano, mas conta pra gente, explica como isso funciona, qual é a função, como que ele nasce, quem pode participar? Vamos lá, é uma longa história. Porque eu gosto de contar a história, então vamos lá. O Parlamento Jovem ele acontece, para eu contar como que ele se origina, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Então, vamos voltar para 2020. Vamos lá. 2020, começo, né? A gente não estava na pandemia, estávamos todo mundo normal, né? Tranquilão. E aí o TEOA chega em Matão, com o apoio da Citrosul, né? Que é a empresa local do Grupo Votorantim, e o Instituto Votorantim. Então, abre-se um programa, né? Na verdade, era um laboratório, a gente fala, um lab social, né? Um laboratório social. E o TEOA foi convidado a participar, né? A gente passou no processo seletivo lá do lado para realizar esse projeto com jovens aqui em Matão. A princípio, a nossa ideia inicial, óbvio, era ir nas escolas, né? Bater um papo com a moçada, falar sobre cidadania, a importância do título, isso lá em 2020. Certo. Porém, veio a pandemia. Então a gente estava com tudo programado, né, para o ano todo para fazer essa ida, né, presencial às escolas de Matão, falar com os jovens da cidade, mas como veio a pandemia, a gente teve que mudar, como a gente acabou de falar, tudo para o virtual. E nesse meio tempo, nós abrimos inscrições para 3 grupos aqui de jovens na cidade. Esses grupos se encontravam semanalmente e tinham atividades comigo e com outros educadores do Instituto. Então, eram 3 grupos. O primeiro era de Mulheres, Pandemia e Democracia, que só mulheres participavam, para debater o papel das mulheres, enfim, todo o preconceito que existe, o machismo, o feminicídio. Então, esse grupo era para debater a questão da mulher em Matão. O segundo era Arte, Cultura e Meio Ambiente. Então, a gente falava sobre política, cidadania através da arte, da cultura, da agricultura, do meio ambiente. E o terceiro, que era o grupo que eu coordenava, junto com a moçada, era o de lideranças estudantis. Na universidade, eu tive muito contato, fui de centro acadêmico, representante de curso, enfim. Então, por conta dessa minha trajetória, eu pude reunir uma turma, né? Aliás, essa turma se reuniu comigo, porque a galera que buscou o TEOA, o nosso projeto, o qual sou responsa, que é o nosso primeiro projeto aqui em Matão. Certo. E essa galera chega para trabalhar em um grupo de 15 a 20 jovens. Eu falo de 15 a 20 porque variava, né? Tinha jovens que iam um encontro, iam, né, em outro. Então variava de 15 a 20. E jovens espalhados pela cidade. Certo. Então tinha galera do centro, do Portal, do São José, do Paraíso, do Quarto Centenário. E de várias escolas, de vários ambientes da cidade. Então ficou um grupo muito plural, né? Um grupo muito diverso. E aí, durante o ano, a gente foi pesquisando sobre espaços de participação na cidade. Então, por exemplo, a gente fez uma listagem, isso tudo a partir da vontade dos jovens. Certo. O nosso papel no TEOA como educador, como facilitador, é só ajudar a moçada a conseguir colocar no papel essas ideias, né? Direcionar, né? Isso, facilitadores, né? Direcionar e facilitar esse processo. Então, a moçada trouxe essa ideia de pesquisar espaços que eles podiam participar e colocar a sua voz. A gente sempre fala, né? O jovem não tem voz. No TEOA a gente não gosta muito dessa afirmação, porque todo mundo tem voz. O que precisa é as pessoas darem ouvido ao que os jovens estão dizendo, com certeza. Então a gente acredita muito na voz dos jovens. Fizemos uma escuta que a gente fala carinhosa, né? Uma escuta ativa daquilo que eles estavam falando, e vimos essa vontade de pesquisar sobre grêmios, assembleias, clubes, eletivas. Fizemos uma lista imensa de várias coisas que tem em Matão. Quebrando também, né, Eliana, uma clássica frase que é Matão não tem nada para fazer. Sim.
Então a gente tentou quebrar essa frase, trazendo também, mapeamos artistas da cidade, mapeamos conselhos, enfim. E uma dessas jovens, que depois veio a fundar o Parlamento Jovem, né, junto com a gente, a Rafaela, um belo dia ela virou para mim e falou assim: Murilo, legal tudo isso que a gente está pesquisando, mas o que mais tem para fazer? Para que caminho a gente vai, né? Mas eu quero alguma coisa assim, eu queria mais alguma coisa institucional mesmo, que tivesse enraizada na política local mesmo. Falei, poxa, me dá uma semana que eu vou pensar. Eu precisava responder à altura, né? Falei, agora ela trouxe um questionamento super importante, eu não posso deixar ela sem uma resposta à altura. Eu tenho que trazer alguma coisa que vá, né? Que vai ao encontro do que ela queria, né? Do anseio. E que faça o grupo refletir, porque o grupo ficou muito provocado, os demais jovens. E aí passou-se uma semana, e como, né, você falou no começo, por conta da minha formação lá em Araraquara, na Unesp, eu tive muito contato com o pessoal do Parlamento Jovem de lá. Conheci algumas pessoas e já conheci a estrutura do projeto. Então, nesse intervalo de uma semana, eu escrevi, né, uma minuta assim, de projeto inicial e mostrei para o pessoal o que eu já sabia de Araraquara. E aí foi jogar fogo no parquinho. A galera gostou muito da ideia, assim, a moçada despertou, né? Falou, nossa, é isso que a gente quer. É isso aqui que a gente precisava. Porque é um espaço institucionalizado na Câmara Municipal, né? Ele tem toda uma metodologia, então tem um caráter muito sério, né? Apesar de ser um projeto que está sendo gerido por jovens aqui na cidade, repleto de jovens, mas é um projeto muito sério. Então, só para voltar na história, o que a gente acontece? Esse grupo, então, de jovens começa a pesquisar sobre parlamentos jovens no Brasil. Então, a gente vai buscar, como o Terroir tem atuação no Brasil todo, a gente vai buscar exemplos na capital, São Paulo, em cidades ali satélites ao entorno, na Bahia, no Piauí, no Rio Grande do Sul, no Paraná. A gente reúne todas essas ideias, isso tudo jovens pesquisando. Ali eu só estava como mediador. Os jovens fazem uma gama de pesquisa e a gente começa a moldar, a partir disso tudo, como que seria o Parlamento Jovem de Matão. Porque uma das críticas que os jovens faziam muito no nosso grupo era: a gente não quer reproduzir o que os mais velhos fazem. Porque a gente sabe que, infelizmente, um projeto de lei, ele é Ctrl-C, Ctrl-V. O vereador vai lá, Ctrl-C, Ctrl-V no projeto de outra cidade, só troca o nome da cidade e bota aqui em Matão para aprovar. Então a gente não queria fazer isso, a gente queria um projeto de lei original e que fosse exemplo para o Brasil mesmo. A nossa ambição... E de visibilidade mesmo, né? É fazer um projeto inovador no sentido de trazer uma metodologia nova. Porque o Parlamento Jovem ele já existe há vários anos. Sim. A gente não está inventando a roda. Mas o jeito de fazer, a entrega de fazer é totalmente diferente. Não há registros, assim, na bibliografia a gente fez um estudo bem legal, não há registros no Brasil de uma metodologia próxima do que a gente faz aqui em Matão, no PJ. E aí, essa turma, então, monta um projeto de lei. Galera de 12, 13, 14, 15 anos fazendo um projeto de lei. Muito legal isso, né? Você vai vendo o envolvimento e despertando outros interesses nessa moçada, né? Tão jovem, com essa faixa etária menor, né? Com certeza. Muito legal ver essa entrega. E aí a galera toda preocupada, né? Porque é uma linguagem muito difícil fazer um projeto de lei, né? A gente fala o juridiquês, é muito complexo. Então a gente teve apoio de profissionais como a Thalita, coordenadora do cartório eleitoral, que estava junto com a gente. O pessoal da Câmara, do corpo jurídico da Câmara, corpo técnico, os funcionários estavam ajudando a gente. O próprio Terroir, corpo jurídico do Terroir também ajudou. Enfim, construímos isso a várias mãos. Jovens e também mãos mais experientes. Para dar uma sustentação ao projeto. Correto. E aí nós fizemos o projeto e encaminhamos para a Câmara. Né? Uma vereadora, Ana Mundinho, demonstrou muito interesse em aprovar esse projeto, conversou com os outros vereadores e colocou para votação. Então a gente apresentou o projeto para todos os 11 vereadores, no comecinho ali do primeiro semestre, indo para o segundo, finalzinho do primeiro, começo do segundo semestre, a gente foi na Câmara, eu e mais uma jovem, a Mariana, que hoje é estagiária do Terroir. E aí nós mostramos o projeto de lei para os vereadores, colocamos em pauta e foi aprovado por unanimidade. No meio de 2021, no meio do ano passado. Ok. E aí, a partir disso, a gente abriu, foi uma loucura, né? Foi tudo muito rápido, mas foi muito gratificante. A gente abre a nova turma
E aí, respondendo a sua pergunta agora, né? Fiz toda a contextualização Tá certo. para chegar. Mas era isso mesmo. Senão não faz sentido, né, contar. A gente, aqui em Matão, por isso que eu falei, ele é diferente das outras cidades do Brasil. Porque o que acontece na maioria das cidades, 90%, os jovens que vão até o parlamento jovem, né, não há uma troca, era muito sintético. Era mais uma reprodução de conteúdo do que uma vivência. E o jeito do TEUA fazer as coisas, a proposta que a Câmara também tinha, era uma visão diferenciada das empresas parceiras, né, Astrosul e Votorantim. A gente não queria reproduzir o que acontecia, nós queríamos fazer uma coisa diferente, né, que Matão possa ser uma referência para o Brasil. E aí a gente começa a perceber que tem um movimento na cidade de vários grupos espalhados quererem participar. Certo. Só que aqui que a gente fala, não vai dar para acolher todo mundo, né? Não tem como colocar 500 jovens na Câmara. Então vamos trabalhar por representatividade. Vamos trabalhar os conceitos democráticos desde a base, desde do início da vida adulta ali, da adolescência. Então como é que funciona? Cada organização abre um parênteses. Escola, projetos sociais, cursinho popular, ONG, qualquer grupo que trabalha com jovens, ou até um coletivo, por exemplo, galera que joga bola no Cardinho. Certo. Quer se reunir e formar um grupo porque tá bravo porque a quadra lá tá toda destruída. Pode participar também. Desde que, né, oficialize pra gente o grupo, quem participa. Então, vários grupos da cidade enviam um representante. Esse processo de enviar um representante, ele é feito com a ajuda do Instituto TEUA. Correto. Nós vamos até a escola, por exemplo, ou o cursinho popular, e fazemos uma oficina, né, um encontro com jovens, 1, 2, 3, quanto for necessário, para a moçada saber que existe essa ferramenta, que existe esse espaço de participação na cidade e que é um dever nosso ocupar, né? Com certeza. Então, a partir disso, é feito o processo seletivo. No projeto de lei, estão previstos de 11 a 19 jovens, 19 cadeiras. Então, na primeira turma, ano passado, 2021, a gente teve 11, o mínimo que precisa. E esse ano? A gente está em torno de 13 a 14. Então, já aumentou. Já aumentou, já ficou mais expressivo. Isso, é uma palavra muito boa, expressivo. E a gente costuma dizer também, Helena, que é muito representativo, porque é aquilo, né? A gente tem a pessoa, tem a galera do quarto centenário, tem a galera lá do portal, tem a galera do centro, que estuda em escola estadual, que faz projeto social. Então tem vários jovens da cidade que transitam em vários ambientes, né, que usufruem de vários tipos de políticas públicas e têm contato com vários problemas, situações da cidade. Então a gente fala que está se formando uma turma, ano passado foi ótimo, foi lindo, e esse ano com certeza vai ser bom também. Com certeza, e o bacana de tudo isso é a gente ver o engajamento, não é? Se jovens vêm para essa realidade, vão se engajando, vai se tornando agente multiplicador. Isso é política pública, é isso que o Brasil precisa. Com certeza. Você falou agora há pouco de título e agora a gente vai para o nosso último tópico, porque eu gostaria de ficar aqui horas conversando com você, mas a gente tem tempo, né, para poder fazer as coisas. Mas eu não posso deixar de perguntar isso para você. Jovens, título de eleitor, eleição chegando, qual é a sua visão desse universo face ao volume que a gente teve de jovens tirando o seu título de eleitor? É um tema muito pertinente, que se pudesse, né, a gente falaria aqui o dia inteiro. É um assunto muito importante, Eliana, e tem, de novo, né, a gente vai quebrar algumas frases aqui hoje. Uma expressão que o pessoal usa muito e que eu fico muito incomodado assim, quando eu ouço, é a expressão jovem é o futuro da nação. Eu não concordo muito com essa frase, vou explicar o porquê. Porque para mim, ideia de futuro tá ligado com uma coisa que ainda vai acontecer. Como administrador público, óbvio que eu sei da importância de planejar, né? Porque a gente não pode ser pego de calças curtas no futuro. Mas a importância do presente, e o jovem ele é o presente, né? A gente fala muito no TEUA que mudança se faz com ação. Então, onde que eu quero chegar? O título é o primeiro passo de todo um ritual chamado eleição. Para você fazer parte dessa festa, né, da democracia que a gente fala, o seu convite é o título. Então, se você não tem o convite, você não consegue participar da festa da democracia, que é a eleição, que é o processo eleitoral. Então, a importância do jovem te dar o título, ainda mais num ano que é ano eleitoral, governo federal, né, âmbito federal, ele é muito importante, muito importante. E que bom que a gente teve nos últimos 45 do segundo tempo, né, um boom
de emissão de títulos, a gente acompanhou, acho que mais de 2 milhões de jovens. Mais de 2 milhões. Um número muito expressivo, porque no começo do ano estava um número muito baixo, era o menor em 2 décadas. Exato. Então é um tema muito importante e a gente está rodando, né, a cidade, o Parlamento Jovem está com inscrições, já encerrou, mas a gente está terminando as oficinas para ter os representantes. E uma coisa que a gente escutou que muito nos preocupa, de alguns jovens das escolas estaduais principalmente, que demonstraram muita insegurança de tirar o título porque se sentiam julgados pela família, pelos amigos, por professores. Então, isso tudo demonstra, né, fora a polarização que a gente já vive, que o jovem estava com medo de tirar o título por ser julgado, por escolher A, B, C, D ou E. Então, a gente tem todo um trabalho também no TEUA de, poxa, fala, galera, ó, o importante agora é tirar o seu título, é garantir o seu convite. Porque a decisão, a gente esquece muito, né, hoje a gente tem tempo de rede social, que o voto ele é secreto. Sim. Então o jovem não precisa ficar preocupado em quem que ele vai escolher. O mais importante é ter tirado o título. Exercer a cidadania, não é? Isso. Exercer não é o fim, é o meio. É como você vai fazer para chegar até lá. Porque a gente vai ter tempo para analisar os planos de governo, que tem que estar disponível no site da Justiça Eleitoral. Isso tudo a gente vai ter acesso. E vai ter o nosso tempo de fazer a escolha. E a escolha, ela é pessoal, ela é particular. Não compete a ninguém julgar a escolha do jovem ou do adulto, enfim. Então é muito importante que os jovens tenham despertado esse interesse, né, para a vida democrática. E como eu falei no começo, né, hoje o jovem tem 16 anos, por exemplo. Só que daqui a 4 anos ele vai ter 20. 24, 28, 32. Daqui a um tempo ele vai ter que se preocupar com o preço da carne no mercado, com o preço do combustível, com o preço da escola, da educação, quanto custa para pegar um ônibus. Do remédio que a gente envelhece, né? Não pode esquecer disso. Então, hoje, pode parecer um assunto meio... A galera fala cringe, né? O cringe. O cringe. Pode ser um assunto cringe, né? Que só os mais velhos, que é coisa de tiozão, né? Mas não, política é um assunto que ele está inerente a qualquer espaço da nossa vida. Seja no time de futebol que a gente torce, na religião, na ciência, na educação, em no tudo. esporte, em tudo. Então, tirar o título, para a gente que trabalha com educação, com cidadania, educação política, foi uma grande vitória. E que bom que os jovens puderam ter essa vontade, né, de participar desse rolê chamado democracia. Ok. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e com certeza em breve a gente convida novamente, porque é muito gostoso conversar com você, né? É legal, a gente não sente o tempo passar, mas a gente precisa encerrar essa semana, tá bom? E então fica já o convite para um próximo programa. Já tá aceito já. Ótimo, isso é muito bom. E olha, gente, a gente vai se despedindo, mas antes eu quero te dar uma dica aqui. Você tá pensando na sua casa própria? Então, ó, conversa com o pessoal da BRN Par e vê como que funciona todo esse critério de ter a sua casa própria, o seu cantinho, tá bom? Procura lá que com certeza serão ótimas informações. A gente fica por aqui, eu te desejo um excelente final de semana e na próxima semana a gente volta aqui no Cowork com Café e Diálogos comigo, Eliana Saraiva.